Empreendedorismo é trabalho precário e esse não é um assunto contra o seu João e a Dona Maria, mas contra as grandes empresas e os grandes capitalistas. Salve, salve, gente, eu sou Mandy. Pra quem me segue no Instagram já sabe da novidade, que nós estamos conseguindo organizar a rotina aqui da produção de conteúdos de uma forma. Aqui, a partir de agora, toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. E hoje estou inaugurando aqui uma playlist, inclusive dedicada a debater o tema do trabalho. Temas relacionados ao mundo do trabalho, empreendedorismo, escala 6x1, trampos precários, trampos jovens, enfim, refletir sobre toda essa temática que muito me interessa. Inclusive um off-topic, mas que eu acho que tem importância, é que eu mesma no passado já fiz parte de projetos de empreendedorismo jovem, empreendedorismo social, antes de eu me tornar militante. Quem me conhece há mais tempo talvez lembre disso, e foi muito interessante para que eu pudesse ver de dentro, inclusive refletir sobre vários temas que eu trago hoje, não só porque estudei sobre, mas inclusive porque também vi. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, aproveita para no final deixar suas dúvidas, comentários e opiniões sobre esse vídeo. Vai ser muito importante para que a gente possa aprimorar o canal nesse momento aí de aumento da produção de conteúdos, tá bem? Mas indo ao mérito da questão, o que é empreendedorismo? Muitas vezes eu até prefiro utilizar o termo lógica empreendedora ao invés de empreendedorismo, para que o fulano trabalhador que recorre a métodos de empreendedorismo para sobreviver não ache que o meu problema é com ele. Tá? Mas para mim o empreendedorismo ou a lógica empreendedora são ideologias, é uma ideologia que se baseia na ideia de que você é o seu próprio patrão, que você cria o seu trabalho e por isso você tem flexibilidade para organizar o seu trabalho e desenvolver ele como lhe bem aprouver. Significa que você não se submete a ninguém, quem manda em você é você mesmo, e ao mesmo tempo também quer dizer que os frutos do seu trabalho, eles advém exclusivamente do seu esforço, do seu mérito, né? A ideologia empreendedora é uma ideologia que caminha lado a lado com a ideologia meritocrática. Acho que é todo um tópico para um outro debate para a gente fazer em algum momento. Aquela ideia de que o seu fracasso ou o seu sucesso, eles advêm exclusivamente do seu comportamento individual, tá? A ideia por trás do empreendedorismo está bastante relacionada a essa perspectiva individualizada. Então, se você teve uma boa ideia, se você soube usar os seus recursos da melhor maneira possível, se você foi capaz de se privar durante meses para economizar, para daí ter um capital inicial para investir, toda essa baboseira que os coaches saem dizendo por aí, o que não faltam são coaches falando na internet sobre esse tema do empreendedorismo. Agora, o empreendedorismo, ele tem bases reais. E aí um parênteses para um debate importante do ponto de vista do marxismo, porque uma ideologia, uma ideia, a ideologia empreendedora, o que é ela? De onde ela vem e o que a explica? Nós somos materialistas históricos dialéticos justamente em negação a correntes como o idealismo, que explicou o mundo a partir da ideia. Então a ideia surge primeiro e aí o mundo se molda à sua semelhança. E tem outras correntes que dizem coisas semelhantes, por exemplo, primeiro veio a linguagem, a narrativa, e é isso que molda o mundo. Mas para nós, as ideias são parte do mundo, e inclusive as ideias se desprendem do mundo, elas correspondem às formas do mundo. Quando nós falamos de uma ideologia, não estamos falando de uma coisa pairando no ar, mas tem subsídio, tem fundamento, tem fatos do mundo real que explicam essa ideologia. E quais são eles? Para mim, sem sombra de dúvida, que nos últimos anos se tenha aumentado o empreendedorismo e essa lógica empreendedora e o incentivo a isso está estritamente relacionado à crise capitalista, por um lado, e as mudanças nos marcos da nova ordem mundial, por outro lado. Crise capitalista. Desde 2008, o mundo vive uma crise política, econômica, social, sem precedentes, e os grandes capitalistas, ou seja, os detentores do capital, né? Sempre importante dizer que capitalista não é aquele que se acha capitalista, mas é aquele que detém o capital. Os grandes capitalistas têm optado por jogar a conta dessa crise nas nossas costas, como uma forma de reverter a diminuição da sua taxa de lucros. Por isso que nós vimos nos últimos anos todos um aumento da miséria, um aumento da pobreza, um aumento da fome, um aumento da desigualdade social. Isso escala com a própria pandemia, que ali é quando o fosso se aprofunda de uma tal maneira brutal, mas é fato que o capitalismo passa por ciclos.
E nós estamos num ciclo em que a sua economia está numa curva descendente, não vou entrar nesses tópicos de economia aqui, e essa é a medida com que a burguesia e os capitalistas escolhem. Sabendo disso, pobreza, miséria, desemprego, as pessoas precisam buscar alternativas para sobreviver. E uma dessas alternativas é fazer dinheiro de formas não oficiais, buscar novas formas de obter renda. E por outro lado, como eu dizia, as mudanças na nova ordem mundial que impactam as mudanças em termos de trabalho, que aqui no Brasil nós estamos vendo, por exemplo, desindustrialização, uma desindustrialização relativa, que significa que não é que está acabando a indústria brasileira, mas se reduzem os postos de trabalho na indústria mais elevada, de mais impacto, de mais alta tecnologia, e os postos de trabalho que se abrem são naquela indústria, por exemplo, o agronegócio, indústria química. Não estou dizendo aqui que um trabalhador da indústria química importa menos do que um trabalhador do microchip, tá? Estou só debatendo em termos de relevância tecnológica. Então, por isso que é uma desindustrialização relativa que rebaixa o Brasil, né, diante do mundo, rebaixa a produtividade e a própria cadeia produtiva e a economia do país diante do resto do mundo. E por que isso tem importância? Porque isso também está acompanhado com o fechamento de empregos formais. E aí, por exemplo, nós vimos no Brasil ser implementada a reforma trabalhista pelo governo Temer em 2017, junto com a lei das terceirizações, que são mudanças, flexibilizações do regime trabalhista, que surgem como parte deste novo momento em que reduz empregos formais, os empregos formais que se tem também rebaixados, e é óbvio que diante disso, pelo mesmo motivo relacionado à crise capitalista, que é dificuldade de sobreviver, as pessoas precisam recorrer a outras metodologias para o seu ganha-pão. E aí, gente, esse sendo o pano de fundo, também se chega a algumas conclusões. Por exemplo, hoje tem todo um debate na sociedade sobre o CLT, né? Que é o tal do emprego formal no Brasil. CLT vem de Consolidação das Leis do Trabalho. É até curioso, porque se você tem amigos professores, você já deve ter ouvido eles falarem que as crianças nas escolas usam CLT hoje em dia como um xingamento. E por que isso acontece? Porque é fato que os empregos que existem estão piorando. Diante de uma crise, um emprego que o cara tem CLT, às vezes não dá conta que ele adquira a renda necessária para sobreviver, para pagar as contas da família, etc. Então sim, o CLT é ruim. Digo, é um fato. Uma conclusão deste todo cenário é que os empregos são uma bosta. Os empregos da classe trabalhadora não são bons, certo? E estão ficando pior por esses motivos que eu comentei. Claro, o CLT, que até então era, nossa, o principal tipo de emprego, bom, mesmo isso é ruim diante dos marcos da crise e das mudanças no mundo do trabalho. Outra coisa, uma conclusão importante da gente chegar. As pessoas estão precisando acumular empregos para complementar a sua renda. Isso não é permitido, né, uma vez que você tem um emprego CLT, ou até pode ser CLT e trampar autonomamente em alguma outra coisa. Mas, em geral, sua rotina de trabalho CLT te toma por inteiro que você nem consegue se dedicar muito a isso. Então surge a ideologia empreendedora como uma alternativa diante disso. Ao invés de você se submeter a um trampo 8, 10 horas por dia, 6 dias por semana, por exemplo, escala 6 por 1, é melhor que você possa fazer o seu próprio horário de trabalho, porque você já estava precisando ter esse emprego e buscar alguma outra alternativa de renda, e agora você pode, sei lá, metade da semana se dedicar a X, a outra metade se dedicar a Y, você faz um Uber, aluga uma bike, entrega iFood e assim você vai. Veja, uma conclusão importante da gente chegar sobre o que está se passando na vida das pessoas. Quais são as necessidades que este cenário aí cria? E certamente uma necessidade é de complementar sua renda, de ter mais de um trampo, os trampos são todos muito ruins. E eu acho que a ideologia empreendedora ela também se baseia numa coisa que é verdade, que é a opressão, o assédio que se passa nos empregos. Por exemplo, essa ideia de eu quero ser meu próprio patrão. Percebe que parte até de um entendimento de que você não quer se submeter a uma autoridade outra porque essa autoridade é ruim. O problema é que, no meu entendimento, tira uma conclusão oposta, que é não a conclusão de que ruim é que existam patrões, mas a conclusão de que ruim é que exista um patrão que não seja eu comigo mesmo. Porque é verdade, gente, é uma merda você ter um patrão. E, inclusive, não é todo patrão que é um capitalista. As grandes multinacionais aí têm subordinados
empregados, tem encarregados, tem chefes, etc. Eles não são os capitalistas, mas às vezes eles são treinados ideologicamente para reproduzir o papel do grande capitalista dentro dessa empresa, que assim, o cara às vezes não tem nenhuma situação social muito distinta da sua, às vezes nem ganha muito mais, mas ele foi hierarquicamente colocado em outra posição, porque para os grandes capitalistas é importante que haja divisão, fragmentação na classe. Eu vejo muito isso nos telemarketings, por exemplo. Uma pessoa que se dedica num telemarketing, às vezes, em pouco tempo, consegue virar o supervisor. Você nem ganha um salário tão diferente do que o restante das pessoas que estão na operação e no atendimento, mas você tem um status ali dentro. Logo, pressupõe-se que você garanta os interesses de quem tá lá em cima e vigie os que estão embaixo, digamos. E dessa forma, o capitalismo vai nos dividindo, tal, e quem gosta de passar por isso, certo? Tá correto não gostar de você ter patrão. O problema é a conclusão que se tira. Nós temos algumas figuras jurídicas hoje no Brasil. É importante falar sobre isso se estamos debatendo empreendedorismo, porque uma dessas figuras jurídicas é o tal do MEI, o microempreendedor individual. Uma das figuras jurídicas possíveis em termos de PJ, pessoa jurídica, que existe em contraposição à pessoa física. Então pressupõe-se, pessoa jurídica, que você tem um CNPJ, que é uma empresa que tem algum tipo de funcionamento empresarial nesse sentido. O MEI é um dos tipos de PJ, que já existe há bastante tempo até, mas que de fato é nos últimos anos que se tem incentivado a ser MEI, a abrir o MEI, nessa ideia de que você vai ter flexibilidade, vai poder fazer seu próprio horário de trabalho. O problema do MEI não tem vínculo empregatício reconhecido com a empresa que o contrata. O que é um problema, porque é uma forma da empresa se desresponsabilizar diante do seu funcionário e do trabalhador que trabalha para ela, porque se não tem vínculo empregatício, não é ela que fala em seu nome, é você que fala pelo seu próprio nome, correto? Você não tem também férias, não tem 13º, não tem licença maternidade, paternidade, ou seja, está submetido aos contratempos da conjuntura, é altamente instável esse tipo de trabalho, tá? O MEI está aumentando muito. Então vejam aqui alguns dados. O Infomoney. Os MEIs, neste momento, representam quase 80% de todos os CNPJs existentes no Brasil. E um segundo dado aqui da Carta Capital é que no primeiro semestre de 2025 se abriram mais de 2 milhões de pequenas empresas e 97 dessas pequenas empresas, ele é enquadrado como uma pequena empresa, mas eu sinceramente acho até cômico, digo, porque o MEI, ele é permitido empregar uma pessoa além dele. Então, 2 pessoas configuram uma pequena empresa? Digo, juridicamente, aí por essas figuras jurídicas, sim. Mas eu tenho certeza que não é esta ideia que você, inclusive, tem de pequena empresa, né? Quando a gente fala. A gente pensa em algo um pouco maior. E é parte, inclusive, dessa ideologia empreendedora em que você e mais um amiguinho, numa barraquinha de qualquer coisa, são empresários, correto? Que agora você tem uma pequena empresa. Então, essa coisa, como a ideia de empreendedorismo e de microempresário e de empresário e CEO de um pequeno negócio, nubla e é muito conveniente para que a gente não se reconheça enquanto classe social nesta sociedade. Por que é que eu digo que o empreendedorismo é trabalho precário? Vejamos. Se você é um MEI que tem você e lá mais um funcionário seu e você trampa em alguma coisa no comércio, você tem o exemplo que eu dei da barraquinha de alguma coisa, etc. Você nada mais é do que aquilo que a gente até então chamava de trabalhador autônomo. Vocês perceberam que este termo caiu em desuso? Nós não vemos muito mais as pessoas utilizando isso, né? A minha mãe, por exemplo, a maior parte da vida dela trabalhou como autônoma, mas fora ela e outras pessoas talvez com
mais idade, hoje em dia não se vê muito mais este termo sendo utilizado. E qual é o problema do trabalhador autônomo, gente? Bom, a gente já passou décadas debatendo isso, né? O trampo autônomo, em comparação com o trampo formal, ele é ruim, porque ele deixa o trabalhador à mercê do mundo, da conjuntura, das oscilações capitalistas, deixa o trabalhador vulnerável, uma vez que você não tem décimo, não tem nenhum tipo de licença, não tem um empregador que fale em seu nome, que inclusive juridicamente se responsabilize por você, se a tributação depende exclusivamente de você e não da empresa, etc., pagar os tributos, né? Isso significa um tipo de trabalho que te deixa, enquanto indivíduo dentro da sociedade, muito mais vulnerável. E é um trabalho completamente sem benefícios, né, gente? É por isso que chega final de ano, quem é autônomo não sabe como vai ser, tem que se virar. Não consegue pegar férias porque tem que estar trabalhando. Nos períodos que o povo tá de férias, são os períodos em que às vezes os autônomos mais trabalham. É um tipo de emprego ruim. Não à toa, os índices de formalização do emprego são utilizados como métrica para medir o desenvolvimento das sociedades e o desenvolvimento do mundo do trabalho, o desenvolvimento da economia. Porque se há estabilidade no emprego, inclusive pressupõe-se que a economia gira mais, certo? Se você é autônomo, você é o único que fala em seu nome, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não vai sair gastando grana por aí, né? É um tipo de trabalho que implica em economia, implica em retenção de grana. Por isso que também não incentiva a girar a economia. Eu sempre gosto de trazer esses pontos e esses aspectos que não fazem sentido do próprio ponto de vista capitalista. Porque eu tô falando aqui que seria melhor que tivessem mais empregos formais, inclusive para girar mais a economia capitalista. Não tô falando, nossa, a formalização do emprego é uma medida socialista. Não é nada disso. Seria benéfico para o capitalismo num certo sentido. Aceleraria, esquentaria o comércio, o que também esquentaria a produção. Enfim, é bom para o capitalismo, né? É curioso como, embora seja bom para o capitalismo, o próprio capitalismo não é capaz de promover apenas empregos formais, porque também se beneficia de toda uma camada de trabalhadores que são autônomos ou microempreendedores individuais, que não têm nenhum tipo de benefício. Nos cálculos, nas contas dos capitalistas, batendo os números, isso deve ser muito mais vantajoso para eles. Então, por um lado, o problema do MEI é esse. Por outro lado, o problema é uma coisa que nós chamamos de pejotização. Pejotização vem de PJ, pessoa jurídica. Como eu falei, o MEI é uma das figuras jurídicas PJ. E a pejotização é quando você é contratado como se você fosse um CLT. Então, você não pode ter outro emprego, você tem que se submeter a um ordenamento ali de um chefe. É como se você fosse um CLT, só que você não é contratado como um CLT. Você é contratado como um microempreendedor individual. E as empresas fazem muito isso. Já faziam antes, quando a gente falava de trabalhadores autônomos, fazem agora mais ainda com os MEIs para burlar os encargos trabalhistas. É óbvio que para a empresa é bom não ter que pagar os benefícios e os encargos trabalhistas para o trabalhador. É tudo que eles mais querem, porque significa mais grana, mais lucratividade para os capitalistas, os donos das empresas e os donos do capital das empresas. A pejotização, eu acho um problema muito grave. Inclusive, procurei dados para ver se esses quase 97% aí das novas pequenas empresas que são MEIs, se isso tem alguma proporção que a gente possa entender se são realmente autônomos ou se são pejotização, vagas pejotizadas, digamos. Eu acho que esse dado tem muita importância da gente descobrir, porque, cara, se eu pudesse chutar, eu chutaria que grande parte dos MEIs que foram abertos, mais de 2 milhões que foram abertos no primeiro semestre de 25, certamente são MEIs de empregos de vagas pejotizadas, porque é bom para as empresas contratar as pessoas dessa forma. E aí você certamente deve conhecer alguém que trampa assim. Meus amigos, por exemplo, dão aula de inglês. Eles têm um MEI, porque para eles serem contratados nas escolas, eles são professores sem vínculo com as escolas e, no entanto, eles não trabalham em nenhum outro lugar. E vários outros exemplos que a gente poderia pensar aqui, tá? Esse é um problema muito grave. Inclusive, eu acho que não foi possível achar nenhum dado justamente porque que empresa
que vai sair dizendo, não, realmente, aqui tem X pejotizados. A gente tem que ver exatamente como esses dados aparecem nas planilhas aí das empresas e tal. Esse, gente, certamente será um problema muito fundamental de agora em diante, cada vez mais fundamental. E aí você poderia dizer, tá, mas ainda que seja pejotizado, ainda que seja um autônomo, ainda assim todo mundo tem que arcar de alguma maneira para o desenvolvimento da sociedade. Prefiro pelo menos estar passando por tudo isso com flexibilidade no meu trampo, porque diante de uma crise econômica, diante do cenário em que não tem emprego bom para todo mundo, diante do cenário em que eu tava precisando buscar mais de um emprego, etc. Gente, eu não culpabilizo as pessoas que precisam recorrer a esse tipo de coisa. Eu acho que, como eu falei, vai ser cada vez mais frequente. O problema não é do indivíduo que recorre a esse método. O problema central para mim aqui é o seguinte: isso é muito benéfico para o capitalismo. Porque não estamos todos arcando com as consequências desta crise econômica, das mudanças do mundo do trabalho de maneira semelhante. Não estamos. É só vocês irem observar a lucratividade das empresas, que aumenta ano após ano. Quantas empresas vocês viram aí quebrando, falindo no último período? Acontece, é claro, mas não é um fato comum. Agora, quantas pessoas vocês viram falindo e passando por situações muito constrangedoras e delicadas e financeiramente absolutamente instáveis? Quantas? Eu tenho certeza que foram várias. Então, estamos todos pagando as mesmas consequências diante desse cenário? Não é à toa que os relatórios que fazem levantamento de renda na sociedade, cada ano que passa, demonstram que os ricos estão ficando mais ricos. Então, pera lá, que absurdo é esse? Os pobres ficam mais empobrecidos, os ricos ficam mais enriquecidos. Eles criam um mito, que é a ideologia empreendedora, pra gente achar que agora a gente se aproxima deles e nós estamos virando nossos patrões e vamos poder participar do mercado das empresas de igual para igual com eles. E, no fim das contas, o seu João e a Dona Maria estão como? Ralando para conseguir fechar as contas do mês. E os bilionários ficando com mais grana e surgindo trilionários. Esse é um dado muito chocante para mim, que um relatório da Oxfam, que observou a desigualdade de renda no mundo, demonstrou que vai surgir na próxima década trilionários. Hoje em dia, digamos que existem apenas os bilionários, mas nós estamos falando de surgimento de trilionários. Um bagulho absurdo. Quando você vê que a tendência da classe trabalhadora é não ter emprego, ter emprego ruim, ter emprego sem benefício, sem direito trabalhista, ter que buscar mais de um emprego, essa é a nossa nova realidade, o nosso novo normal do mundo do trabalho. É a isso que corresponde o MEI também. O MEI surge como uma resposta a isso. Para mim, esse é o problema. É uma armadilha capitalista para que você não perceba o que está se passando por debaixo dos panos. Para que você não perceba o absurdo dessas desigualdades. Para que você ache que você também é parte do grupinho seleto deles. Para que você deixe de se entender como trabalhador, logo alguém que ocupa uma posição social distinta da posição dos empresários e dos grandes capitalistas. Para que você ache que o problema do seu fracasso, de você não ter grana, e você não tem emprego e você não conseguir estabilidade em trampo nenhum, é exclusivamente seu. É para isso que existe o empreendedorismo e a lógica empreendedora. É muito conveniente para as empresas e os grandes capitalistas. E é por isso que eu considero tão importante que a gente debata sobre esse tema e a gente consiga desvelar, ou seja, tirar o véu diante deste fato e mostrar para cada vez mais trabalhadores quais são as reais intenções dos capitalistas por trás dessa grande promoção do empreendedorismo. Significa que você tem que parar, você tá lá fazendo um projetinho de empreendedorismo, o bagulho do seu bairro, você tem uma lojinha de alguma coisa, você vende o bolo de pote, você abriu o MEI para fazer uma parceria para vender os seus bolos para alguma confeitaria. Significa que você precisa parar com tudo isso? Evidente que não, gente. Se você depende de tudo isso para sobreviver, nada mais justo do que você poder seguir desenvolvendo essa atividade que é economicamente necessária para você. Mas significa sim um chamado para que você, mesmo sendo MEI, o autônomo ou o pejotizado, venha fazer parte da luta para exigir mais empregos formais,
informais e que os empregos formais tenham mais direitos, porque é desta forma que nós vamos conseguir promover uma melhoria das condições de vida da classe trabalhadora de maneira real, exigindo, forçando a sociedade, os capitalistas a nos permitirem boas condições de sobrevivência, e na medida em que a gente travar esta luta, também é importante combiná-la com uma luta mais profunda para que a gente de fato não precise trabalhar nunca mais para mais ninguém. Digo, de fato, o fim do patrão, não o fim do seu patrão, mas o fim da existência de um patrão em si na sociedade, que venha se engajar também nessa luta, né? Que anda lado a lado com a luta por mais empregos, empregos formais e formais com mais direitos, que as empresas arquem mais e que os trabalhadores possam viver melhor. E levando isso até as últimas consequências, que nunca mais exista nenhum patrão e que sejamos todos trabalhadores recebendo aquilo que é digno de acordo com o que a gente produz. Não vamos entrar aqui hoje, mas se você põe na ponta do lápis quanto é que a empresa que você trabalha lucra e o quanto de tempo que você leva na produção para pagar o seu próprio salário, é um negócio abismal e absurdo. Não faz sentido que a sociedade funcione dessa maneira. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, inaugurando aqui uma série de debates no nosso canal. Deixem seu comentário, não esquece de dar o like, de compartilhar. Para mim é muito importante ter o feedback de vocês do que tá bom, o que não tá. E inclusive que vocês ajudem compartilhando lá no Instagram os cortes, para que a gente consiga migrar o público de lá para cá, tá bom? Nos vemos na próxima e até mais.